Olá, internacionalista! Você está no História de 1 em 1. Eu sou o Guilherme Henriques. Para quem não me conhece, eu sou bacharel e mestre em Relações Internacionais e sou doutorando em História. Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal chamada Pensadores na Política, na qual vamos abordar os principais pensadores da política mundial na história, seja analisando o momento na história que aquele pensador viveu, analisando sua ideologia, o foco do seu pensamento, qual era também o seu principal pensamento e as suas teorias. E quando nós pudermos, nós vamos linkar esses pensadores e as suas ideologias com as teorias das relações internacionais, com a história das relações internacionais e com todos os movimentos contemporâneos que acontecem no mundo hoje em dia. Então vamos lá, que de 1 em 1 nós conseguimos chegar lá. Hoje, o pensador vai ser Confúcio. Confúcio viveu entre os anos 551 e 479 a.C., lá na China. Confúcio era conhecido como Kongfuzi, ou Mestre Kong, né? Só que no termo latino, Kongfuzi passou a ser Confúcio, como nós conhecemos hoje. Confúcio era um pensador da sua época. Confúcio era um pensador numa China próspera, uma China que viu o famoso período das 100 escolas de pensamento. Essas 100 escolas de pensamento pertencia a um período de 300 anos de prosperidade e estabilidade na China. Esse período proporcionou uma série de construções filosóficas, de pensamento político, filosófico, social, que desenvolveu ainda mais a questão do pensamento e da intelectualidade filosófica e política no mundo que nós conhecemos até hoje. Confúcio teve uma contribuição muito grande tanto para a filosofia natural, para o pensamento político e para muitas outras teorias que hoje em dia nós sabemos de uma forma tão óbvia, né, que um líder pode influenciar a sua população a partir dos seus comportamentos, do seu caráter. Mas foi em Confúcio que nós vemos o início de um pensamento mais voltado estritamente para a política. Então, qual era a ideologia por trás do confucionismo? Era a ideia de uma filosofia moral, onde o líder, que Confúcio chama de Yunzi, deve ser composto de qualidades, sendo elas as principais: a virtude, a fé e a sinceridade. Com isso, o Yunzi, que é aquele homem superior ou cavaleiro, lembrando que nessa época e até muito tempo depois, só os homens faziam parte da vida política. Então ele chama o Yunzi, né? Yunzi pode ser traduzido como o homem superior, porque a política era pensada para os homens. Então o Yunzi ele precisava ter essas qualidades da fé, da virtude e da sinceridade, porque a partir destas qualidades ele servia como um exemplo público para a sua sociedade. O líder ele não tinha que somente ter essas qualidades, ele precisava mostrar publicamente essas qualidades. Mostrando publicamente essas qualidades, ele influenciava no comportamento e no caráter da sua sociedade. Com o tempo, o Yunzi estabelecia um bom exemplo para aqueles subordinados, principalmente os ministros. Os ministros eram tratados na China, naquela época, como um mediador entre o líder e a sociedade. Eram os ministros que estavam mais perto da sociedade. Então, o líder sendo um bom exemplo para esses ministros, os ministros espelhavam e imitavam as qualidades do líder para a sociedade. Ao mesmo tempo que Confúcio via nas pessoas, no ser humano, alguém imperfeito, ele via que era possível ser transformado, ou seja,
se um líder desejar o bem, o povo será. Porque aquilo que o líder deseja, na ideia de Confúcio, é espelhado para a sua sociedade. A sociedade vai ser boa como seu líder. O foco do confucionismo é o paternalismo, porque Confúcio faz uma analogia direta entre o pai e o filho. O pai, sendo o líder, o pai ama. E ao amar, ele quer o melhor para o seu filho. O filho, em sua instância, obedece ao pai, se espelha no pai. Então o pai, como líder, ele ama a sua sociedade, e a sua sociedade, os seus súditos, obedecem ao líder, se espelhando em tudo aquilo que o líder representa: a virtude, a fé e a sinceridade. Então, a qualidade do líder gera um efeito benigno para os seus súditos. A filosofia moral do Confúcio, ela não tinha base na religião. Era uma filosofia estritamente política. Hoje em dia, erradamente, nós associamos um pouco o confucionismo com religião, como uma filosofia de vida, mas isso não era a preocupação de Confúcio. Confúcio queria atribuir a sua filosofia para que a China daquela época pudesse ter líderes mais habilidosos, de bom caráter e que influenciassem a sua população. Nesse sentido, quando Confúcio trata sobre rituais, ele não estava preocupado com o ritual em si, ele estava preocupado com como aqueles ministros, como aqueles membros da sociedade iriam se comportar dentro dos rituais. Porque a partir desse comportamento público dos ministros, a população iria também se espelhar nesses comportamentos. Assim, a população também seria transformada para o bem. O principal pensamento de Confúcio é que a natureza não é perfeita, mas ela é capaz de ser transformada por uma virtude sincera. Então, o principal pensamento de Confúcio é que a natureza humana, ela não é perfeita, mas ela pode ser transformada por uma virtude sincera. Mais à frente, nós vamos ver vários pensadores da política que também analisaram a natureza humana de um jeito pessimista ou de um jeito otimista. Confúcio não analisa pelo lado pessimista ou otimista. Confúcio analisa que a natureza humana não é perfeita. Mas não é que a natureza humana é ruim ou boa. Ela só é imperfeita. Algumas frases emblemáticas de Confúcio corroboram o pensamento básico da sua filosofia. Se desejares o bem, o povo será bom. E o poder moral do cavaleiro é o vento. E o poder moral do homem comum é a grama. Quando o vento bate, a grama se curva. O vento, sendo o líder, sendo esse poder moral do líder, quando bate na grama, que é a sua sociedade, que é o homem comum, a grama se curva. O homem comum se curva diante daquele ser superior, mais bem dotado de virtudes e qualidades. Então nós temos a teoria principal de que o povo copia a bondade do seu líder. Uma das teorias também de Confúcio era que o grau de nobreza não era levado em consideração para uma ascensão social. Ninguém na sociedade confuciana poderia ganhar ou perder uma posição de poder por causa do seu título nobiliárquico, hierárquico, aristocrático. Mas sim, a única coisa que fazia com que uma pessoa ascendesse ou perdesse poder era a sua habilidade e bom caráter. Se a sua habilidade e seu bom caráter se distinguissem, aí sim a pessoa já estava habilitada a ascender socialmente e politicamente. Ela poderia ter um título nobiliárquico alto, mas se ela não tivesse habilidade e bom caráter, ela não iria ascender politicamente. Confúcio aplicava uma regra de ouro na negativa, ou seja,
O que você não deseja para si, não faça para o outro, porque assim você demonstra bom caráter, você demonstra ser uma pessoa virtuosa e você consegue influenciar positivamente aqueles que estão ao seu redor. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, comenta qual parte da ideologia e da teoria de Confúcio você mais gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos, com aqueles que gostam de filosofia política, que gostam de relações internacionais. Deixa aqui embaixo também qual pensador que você gostaria que eu abordasse. Um grande abraço e até a próxima!